Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube, porque nós estamos juntos e misturados, né? Meus amados, nós tivemos aí um atraso, né? Por falta de energia na rua, então o Wi-Fi não estava funcionando, mas agora acho que já arrumaram, já dá para nós dar início, né? A nossa reunião, o nosso encontro, a nossa comunhão. Meus amados, eu sei que você já sabe até o título do estudo que nós vamos aprofundar, mas eu vou repetir, nenhum crente vai morar no paraíso. E eu vou reforçar um pouco mais. Nenhum crente, nenhum cristão vai morar no paraíso. Então, meus amados, eu sei que o sistema é bruto, mas nós vamos adentrar nesse estudo para que nós possamos conhecer aonde nós estamos pisando. Nós temos que conhecer o que nós estamos vivendo. Nós temos que conhecer, saber para onde nós vamos e da onde nós viemos. Isso é que é o importante, saber da onde nós viemos. Então, meus amados, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo, dar um like nesse vídeo, tanto no Facebook, na minha página no Facebook, Ed do Teclado, quanto também no YouTube, no meu canal no YouTube, Ed em Nova Aliança. E nós vamos aprofundar hoje. Se você está convidado para ficar aí no seu sofá até o final desse vídeo. Se você tem alguma obrigação, se é uma dona de casa, está cuidando do seu café, do seu almoço, coloca um fone no ouvido, que você pode não ver a minha imagem, mas você vai ouvir a minha voz, né? Que nós vamos pregar o Evangelho de Cristo nesse momento. Vamos entrar nesse entendimento. E para nós entrar nesse entendimento, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Eclesiastes do capítulo 12, no versículo 7. Né? Para nós já começar matando a charada, que nem um crente, nem um cristão vai morar no paraíso. Bem, Eclesiastes, no versículo 7, tá aqui, deixa eu até tirar outra página. Eclesiastes 12, versículo 7. E o pó volte à terra. Vamos começar do versículo 6, né? Para trazer um entendimento melhor. No versículo 6. Antes que se rompa o fio de prata, antes que se rompa, desligou. O fio de prata. O que é que nós entendemos desse fio de prata? O Espírito de Deus que está no nosso espírito. Não é bem na nossa carne, nós costumamos dizer que está na nossa, mas ele não está na nossa carne, ele está no nosso espírito. E ele está se referindo aqui, antes que se rompa o fio de prata e se despedace o corpo de ouro, né? E se quebre o cântaro, que é esse corpo, né? O cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço. E primeiro fez um paralelo, né? O escritor do livro, que criamos que é Salomão. Versículo 7. Aí vem o versículo 7. E o pó, ele tratou antes que o corpo morresse, né, para ser mais direto, antes que essa carne tombe,
Aí diz aqui, o espírito vai sair, que é antes, não é depois, é antes, que essa carne só tomba porque o espírito saiu, né? Aí diz, e o pó, o que ficou, quando o espírito saiu, o que ficou, que é a carne, é a carne, e o pó volta aonde? Volta à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então não se fala de alma, que eu já expliquei num vídeo ontem foi antes de ontem. A alma é o sangue, é a vida. A alma é o sangue. Sem sangue não tem vida, não tem nada, né? Você vê o último vídeo que eu coloquei aí no Facebook e no YouTube, está explicando sobre isso claramente, né, que a alma não se vai para o céu, a alma não vai para o céu, porque a alma é o sangue. Você vê, o sangue de Abel foi para o céu, foi assim que deu, o sangue de Abel chegou aqui. Não, o sangue de Abel clama da terra e não do céu, porque a alma é o sangue. E aqui nesse versículo aqui não fala, nem toca no assunto da alma, né? É do corpo, que é a matéria, que vai voltar para o chão, vai voltar para a terra, e o espírito volta a Deus da onde ele saiu, né? Vamos ler de novo. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus. Então, meus amados, o espírito sempre esteve preparado, sempre esteve com Deus, né? E o que é que nós chamamos de convenção de crente ou de cristão, seja lá como você queira falar? O que é que nós chamamos de cristão ou de crente? A carne. A carne que tem que se converter, a carne que tem que obedecer o espírito. Não porque a carne vai para o céu, vai para lugar, vai para a terra, da onde ela veio, que nós estamos lendo aqui, vai para a terra. É porque a carne tem que obedecer o espírito. Porque nós não somos, é isso que o crente não consegue entender, né? Que nós não vivemos nessa terra aqui como um ser carnal. Nós estamos nessa terra aqui como um ser espiritual. Então nós estamos aqui com espírito e com experiência em carne. Nós não estamos aqui em carne com experiência em espírito. Não. Nós somos um ser espiritual com experiência em carne. Foi assim com Jesus de Nazaré. O Espírito desceu e se fez carne. Então o Espírito participou dessa experiência. O Espírito de Jesus de Nazaré participou dessa experiência. Porque a carne é o que carrega o Espírito, se desloca com o Espírito. Então o Espírito veio e precisava de um corpo para carregá-lo, se deslocar com ele. E esse corpo quem foi? Jesus de Nazaré. Então essa é a participação de Jesus de Nazaré que a igreja tem que entender. Precisa entender, é necessário entender que a carne é apenas um veículo do Espírito, né? Então está aqui, meus amados, carne vai voltar para o pó da terra, ela não vai para o céu, porque por mais que você explique, por mais que você lê, solte vídeo nas redes sociais, isso é o que faz, é o que você pode fazer a sua vez, né? Porque se você não tem esta capacidade, se você não tem esse chamado, se Deus não te capacitou para aparecer nessa página, numa rede social, para mostrar para as outras pessoas, lendo a palavra como ela é, se Deus não te capacitou para isso, mas Ele te capacitou para ouvir, entender
E assim, uma vez, por isso que sempre nós falamos, nós que pregamos o Evangelho, nós falamos para você compartilhar. Porque outras pessoas precisam ouvir essas verdades. Então, se você não está capacitado para ler, como eu estou fazendo aqui, mas você está capacitado para ouvir, Deus te deu o entendimento. E uma vez que você compartilha um vídeo desse, então é como você mesmo estivesse pregando. Então não é que todos nós temos que pregar. Não, que o corpo tem muitos membros, né? Mas tem um membro do corpo que se chama ouvido. Então você pode ouvir. O corpo é um só, mas membros somos muitos. Muitos membros tem um corpo. E tem um membro que chama-se ouvido, que é para você ouvir. Ouviu, tem um outro membro chamado entendimento, entendeu? Tem outro membro que chama amor. Isso que nós temos, todo crente tem que ter amor. Aí na questão do amor é onde você compartilha. Olha que palavra que edifica, que palavra que faz nos crescer, nos traz entendimento. Eu quero que meu amigo, ele tenha esse entendimento também. E compartilha na sua rede, seu amigo tem acesso. E foi assim que aconteceu comigo e com tantos outros que pregam esse evangelho, que hoje vive esse evangelho. É a questão de entendimento, nem todos têm o chamado de pregar, mas de ouvir todos têm. Então, meus amados, é isso que você precisa, o crente precisa saber, que o que quer dizer crente é se converter, obedecer o Espírito, que nós somos seres espirituais com experiência em carne. Então, essa carne, ela tem que obedecer o Espírito. E não o Espírito obedecer a carne. Então, o corpo, essa matéria, não vai para o céu, só vai para a terra mesmo, da onde ela veio. Essa carne que se converteu, né? Essa carne que se converteu, essa carne que teve que obedecer o Espírito, entendeu que ela tem que obedecer o Espírito, porque nós somos seres espirituais, com experiência em carne, igualzinho Jesus, né? Então nós temos que obedecer o Espírito. Então é essa conversão que se chama crente ou cristão. É a carne. Porque o Espírito já veio para o céu com volta garantida, com passaporte de ida e volta. Então o Espírito não precisa mais se converter, é a carne que tem que se converter e obedecer o Espírito. Só que essa carne, se convertendo ou não, ela não pode ir para o paraíso. Não pode ir para o paraíso. E para nós entrar mais adiante nisso aqui, abra sua Bíblia em 1 de Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 35, e vamos ler até o 44. Versículo 35. Mas se alguém dirá, né? Aqui é o apóstolo Paulo pregando aos Coríntios, está dizendo, mas alguém dirá, como ressuscita os mortos? Né? Como ressuscita os mortos? Porque hoje se prega dentro de uma religião que quando você morrer, Deus vai te ressuscitar. Quando Jesus voltar, que ele já voltou, no ano 70. Então, essa ressurreição já aconteceu. Por que os crentes não conseguem enxergar isso? Porque eles vivem o antes da cruz. O antes da cruz não havia ressurreição. Havia o quê? Uma promessa. Mas essa promessa foi cumprida. No ano 70 ele cumpriu todas as promessas. Então nós não podemos viver mais uma sombra. Nós temos que viver a realidade. Que no ano 70 foi resumido tudo. Nós já fomos ressuscitados. Porque antes, quando se morria, o espírito ficava morto na cruz, o espírito ficava na cova, preso na cova.
Então houve essa ressurreição. Como Jesus de Nazaré morreu crucificado e no terceiro dia ele ressuscitou, como está escrito, que explica isso, assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitamos junto com ele. A palavra está no pretérito presente que eles viviam. Então, se nós já ressuscitamos, que nem está escrito, junto com ele, então nós já ressuscitamos. Hoje, da cruz para cá, que os crentes não conseguem atravessar, pular para o outro lado da cruz. Então, hoje, quando essa carne tomba, o espírito não fica mais na cova. O espírito sobe imediatamente. O passaporte dele está garantido. Ele não fica mais preso na cova. Então, é que o apóstolo Paulo está tentando explicar isso aos coríntios. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? E em que corpo vem? Insensato, o que semeia não nasce se primeiro não morrer. Então essa carne tem que morrer para que o espírito volte ao Pai. Não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser. Tu não vai semear quando se morre, quando essa carne tomba, que enterra essa carne, né? Não é essa carne que vai ressuscitar. Ela vai voltar para o pó da terra. É o que? O Espírito que está em nosso espírito e dentro dessa carne. Há de ser. Mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. 38. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar a cada uma das sementes. A cada uma das sementes. O seu corpo, a seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Nem toda a carne é a mesma. Né? Olhando com os nossos olhos humanos, olhando assim, olho para mim, olho para você, olho para um animal, é carne, mas nem todas são iguais. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é carne dos homens, outra dos animais, outra as das aves, outra as dos peixes. Também há corpos celestiais. Há corpos celestiais. O Espírito. Há corpos celestiais. E corpos terrestres. A carne, matéria. E corpo terrestre. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, é a glória dos espíritos. Outra é dos terrestres. Então, Paulo está separando as duas coisas que nós somos. Parte matéria, que é essa carne, e parte espiritual, que quando Deus chamar o espírito, essa carne vai tombar. Não importa que seja de câncer, o que for. A morte, meus amados, é apenas uma desculpa. É apenas morreu de câncer, morreu de acidente. Não importa, morreu. E acabou. Uma é a glória do sol e outra é a glória da lua. E outra a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferença. Então até nas estrelas há diferença. De esplendor, 42. Pois assim também é a ressurreição. E Paulo está pregando isso. Esse é o problema, é um outro problema que se tem dentro da religião evangélica. Eles até leem isso aqui, mas eles desrespeitam o tempo da escrita, né, que chamamos temporal. O tempo da escrita desrespeita
de respeito ao remetente, que nesse caso é Paulo, e de respeita o destinatário, que nesse caso é o povo de Corinto, a igreja de Corinto. Então, para nós chegar a um entendimento, é necessário que nós entendamos tudo, respeitamos tudo isso aqui. Respeitando o tempo da escrita, né, que foi escrita lá pelo ano, quer ver? Eu gosto de explicar direitinho. O ano 56. Então, o que é que está acontecendo? É por isso que eu digo, tem que respeitar o tempo da escrita. O que está acontecendo aqui com Paulo? No ano 56, Jesus não tinha voltado ainda. Então ele está explicando. A esperança deles é essa ressurreição. Eles sim esperavam a ressurreição. Eles esperavam. Porque eles viviam o antes da volta de Jesus. Mas hoje, com a volta de Jesus, nós não podemos esperar a ressurreição, porque nós já fomos ressuscitados. Quando essa carne tombar, o espírito não fica mais na cova, como os crentes. Morre um crente, não irmão, não morreu não, está dormindo. Que dormindo? Morreu mesmo, de fato e de verdade. Por que eles se enganam desse jeito? Se deixa se enganar? Porque prega essa leitura, de respeitando a data que foi escrita, de respeitando o remetente que foi Paulo que escreveu, e de respeitando o destinatário que foi aos Coríntios. Aí eu nem vou falar de costume, né? Porque Paulo estava vivendo aqui um tempo. Hoje nós estamos vivendo outro tempo. No tempo de Paulo não tinha terno, não tinha paletó. O que é que Paulo vestia? Avental. Mas como é que eu vou aparecer aqui de avental? Isso é que os crentes não conseguem entender. Uma coisa é o que eles viviam 2000 anos atrás. Outra coisa é que nós vivemos hoje. Paulo pregava aquele povo que vivia aquele tempo. Hoje eu prego para você, para nós. Não é que eu estou lendo, eu não estou pregando, eu não estou evangelizando ninguém, eu só estou lendo o evangelho como ele é, e respeitando tudo, né? Então hoje eu estou pregando para os nossos dias de hoje, que nós vivemos hoje. Então, para no 41, né? A glória do sol, da estrela, entre estrela, a diferença, 42, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo, que é a matéria, na corrupção, o corpo corrupto. Esse corpo sempre foi corrupto. A carne é falha dentro da sua criação, da sua formação. Porque essa carne, com a sabedoria que ela tem, com a inteligência que ela tem, que ela foi criada, né? É uma formação de Deus, com a formação que ela tem. Se essa carne, se Deus tivesse feito ela perfeita, ela queria ser mais do que Deus. Sem contar que hoje nós já vemos aí homens querendo ser mais do que Deus. Por quê? Por conta da carne. A sabedoria, a inteligência que a carne foi feita. Mas essa carne tem que entender que o sabedor de tudo isso foi o Criador. Estrela do vento, pois assim também será, semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. O Espírito sim é incorrupto. O Espírito é incorrupto. O Espírito é santo. Mas a carne não. E qual é a briga dos evangélicos? Santificar a carne. Tem que vestir uma roupona, porque é carne, santificar a carne, né? Tem que tomar banho. Vai dar banho em quem? No espírito ou na carne? Na carne. Tem que comer pão e beber que suco. Quem é que vai comer pão e beber que suco? A carne, porque o espírito não come, o espírito não bebe. Então, o problema dos crentes é esse: querer de qualquer maneira santificar uma coisa que nunca vai ser santa. O santo que tem aqui é o nosso espírito. É o Espírito de Deus que está em nós, que está nessa carne, né? Esse é santo. Então, assim
como o Espírito de Deus participou de carne, assim nós, com essa carne mesmo, participamos da santidade de Deus. É assim que se entendemos. Agora, querer buscar santidade numa carne, você não vai achar nunca essa santidade. 42, né? Já lembro. Ressuscita em corrupção, semeia-se em desonra. A carne não tem honra de nada. Por mais saiba que ela seja, inteligente, mas tudo isso vem através do Espírito. É como se o Espírito falasse lá dentro, né? E fala lá dentro com ela. Vai fazer assim. Tu vai fazer assim, vai fazer assim, assim. Quando obedece, quando a carne obedece, dá tudo certinho. Mas quando a carne desobedece, dá tudo errado. Em desonra, ressuscita em glória. Ressuscita em glória. 43. Semeia-se em fraqueza, essa carne é fraca. Ressuscita em poder. 44, vamos ler até o 44. 44. Semeia-se corpo natural, a matéria, e ressuscita corpo espiritual. O espírito sai e não fica mais na cova. Mas é tão fácil de entender e os crentes não entendem, porque eles estão voltados para a carne. Eles estão voltados antes da cruz. Eles só vê Jesus de Nazaré, só vê Moisés, só vê essas coisas. Então, voltado para esses sentimentos, nunca você vai conseguir enxergar o Espírito que está tão perto de você, está dentro de você. Está dentro de você. Mas para isso você tem que esquecer a carne. Deixa, nem diz aquela música de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. O corpo natural ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. E é desse corpo, desse espírito que nós temos que entender. Porque nós somos um ser espiritual com experiência em carne, como foi Jesus de Nazaré. E para nós continuar ainda um pouco mais, volta nesse mesmo livro, né? 1 de Coríntios, estamos no capítulo 15, volta no capítulo 5. No capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Geralmente se ouve que há entre nós, entre vós, né? Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Paulo, é por isso que eu falo para você, meus amados. Nós temos que conhecer o tempo, né, que foi escrito, temos que conhecer, respeitar o remetente, que quem escreveu foi Paulo, e temos que respeitar o destinatário, temos que respeitar os costumes daquele povo. Entender os costumes daquele povo, que cada povo tem seus costumes, mesmo no mesmo país, mas os costumes são diferentes. E Paulo está falando aqui com quem? Com os coríntios. Os coríntios eram um povo que vivia em prostituição, tanto carnal como espiritual. Era o povo de Coríntios. E no meio deles, no meio da congregação deles, lá, que Paulo pregava, havia um sujeito que estava nessas condições, em prostituição carnal. Vamos ler para entender. Geralmente se ouve que há entre vós, né, um zum. Já foram fofocar, alguém fofocou para Paulo, dizendo, ó, fulaninho, está acontecendo assim, assim. Que há entre vós imoralidade tal, que era a grande imoralidade que esse camarada vivia no meio da congregação deles lá.
frequentando a congregação, se reunindo, né? Tal. Como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Você entendeu? É preciso nós entender, respeitar os costumes, para que nós entendamos com quem Paulo estava falando, né? Então havia no meio deles um camarada que havia um zum, que ele estava se deitando com a madrasta. Então, isso era grave. Esse camarada não podia congregar junto com eles. Se ele não deixar, eu quero que você preste bem atenção de quem nós estamos falando e como é que vai se findar isso aqui, né? Então esse camarada, para viver junto naquela congregação, congregar junto com eles, ele precisava deixar essa prostituição. Vamos entender. Versículo 2: contudo, ainda vos ensoberbecidos e não chegaste a lamentar, né? Não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio. O que é que Paulo está dizendo aqui com as pessoas que ele já tinha ouvido essa fofoca que estava acontecendo, o que estava acontecendo no meio deles, mas eles não tinham pedido para tirar, não tinha chegado ao conhecimento de Paulo, foi só uma fofoca que Paulo ouviu. E esse camarada tinha que sair, ou ele parava com essa prostituição, ele tinha que sair do meio deles, porque estava sujando, estava imaculando a congregação deles. Tirado do vosso meio, precisa ser tirado do vosso meio esse cara, tirado do vosso meio. Quem tamanho o traje praticou, quem tamanho erro praticou, né? Se deitando com a madrasta, ou seja, corneando o próprio pai, assim. Mas isso não era novo não, meus amados. O problema é que os crentes também se esquecem, a memória do crente é muito curta, se esquece que isso não era daquele tempo, isso não era novo, uma coisa nova que estava acontecendo. Os filhos de Jacó já faziam isso. E o que aconteceu? Chegou a escravidão. Então, o castigo sempre vem. O problema, o fato que faz a turma esquecer, e com o problema às vezes demora a acontecer, e quando o problema chega, quando a conta chega, né, isso que eu quero me explicar. Quando a conta chega, o camarada já esqueceu, talvez ele até parou dessas coisas por um motivo ou outro, né? Mas a conta ficou. A conta já estava imprimida. Essa conta tem que ser paga. Foi isso que aconteceu com o povo judeu. A prostituição, os erros dos judeus veio desde lá do tempo de Jacó, muito antes de Moisés. Veio lá do tempo de Jacó. A conta foi imprimida e precisava ser paga. Foi paga quando? No ano 70. Além do sofrimento deles, né? Além do sofrimento de todos aqueles anos que eles sofreram, ainda houve a conta para pagar num dia só. Lá em Israel, no ano 70, aconteceu, a conta foi cobrada. Pelo que em tamanho traje praticou. 3. Eu, na verdade, ainda que ausente, né, que Paulo não vivia todo dia naquela congregação, ele saía pregando aqui, pregando acolá, o evangelho, né? Ainda que ausente em pessoa, ou seja, no corpo, Paulo não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então ele saía pregando em lugares. Mas o que acontece hoje, isso eu quero trazer para os dias de hoje, é essa nossa belíssima, gloriosa experiência que Deus fez, essa obra que Deus fez, né? Naquele tempo ainda, por isso eu falo para respeitar a época da escrita, como que aquele povo vivia. Então naquele tempo ainda era necessário se reunir num lugar, né? Que trazendo para o dia de hoje é igrejas. Naquele tempo era congregação, hoje é igrejas.
Mas o povo não entende é que a igreja de Cristo, naquela época lá atrás, era tudo físico ainda. Haveria necessidade do povo se congregar fisicamente, porque não existia uma igreja espiritual antes da cruz, não. Aí depois da cruz, do ano 70 praticamente, né, para ser mais bem direto, a igreja de Cristo se tornou espiritual. Hoje estamos aqui, ó. Eu daqui, você daí, estamos juntos na palavra de Deus. Se você está ouvindo esta palavra, você vai crer nela, você não vai praticar o que esse cara praticava. Você vai? Não vai. Seja você homem, seja você mulher. Você não vai praticar o que esse camarada praticou. Okay. Mesmo sem nós não estamos, a igreja de Cristo é uma igreja espiritual. E é assim esse entendimento, esse raciocínio que Deus, esse evangelho que está escrito na nossa mente, nos faz entender, né? Que a igreja de Cristo não é mais necessária estar junta fisicamente, mas aonde estiver uma pessoa reunida nesta palavra, que não é minha, é de Cristo, Ele está conosco, nós estamos de comunhão com Ele, não precisamos comer pão, não precisamos beber suco. A nossa comunhão é com Ele na palavra dEle, e acabou. Mas, vamos continuar. Versículo 3, né? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente espiritual. Presente espiritual. Né? Presente no espírito. Já sentenciei. No espírito, Paulo, presta atenção que o caldo vai começar a engrossar para você ver. O camarada, não saia do raciocínio. O camarada estava em prostituição, corneando o próprio pai. E vê o que é que Paulo vai. Qual é a sentença que Paulo sentenciou? Que os crentes levam para o lado de Satanás. Vamos ver. Né? O Espírito já sentenciei, né? Já sentenciei, como se estivesse presente. Então Paulo não chegou. Paulo ouviu essa fofoca. E Paulo nem chegou a ir lá nessa congregação. Mesmo sem ir lá, já sentenciou, ó, esse está fora. Vamos entender o resto. Presente no Espírito, como se estivesse presente. Que o autor, o cara está se prostituindo, o autor de tal infâmia, né, corneando o próprio pai, o autor de tal infâmia, seja em nome do Senhor. Nós precisamos entender tudo, meus amados. Quando você obedece ao Evangelho de Cristo, isso aqui vem claramente, o entendimento disso aqui, né? Em nome do Senhor. Paulo, antes do ano 70, tudo que eles faziam era em nome de Jesus, porque Jesus era o governador daquele mundo, daquele governo, todo o poder estava com ele. Então Jesus era o Senhor. Mas depois do ano 70, quando ele resolveu tudo que tinha que ser resolvido, ele voltou, entregou o Pai, o reinado ao Pai, e hoje o Pai é tudo em todos. Então o Senhor de Jesus de Nazaré acabou ali. Então quem é o nosso Senhor hoje? O Cristo ressuscitado, o Espírito, e não mais a pessoa de Jesus de Nazaré. Era o que Paulo estava falando aqui, o Senhor Jesus, porque ele estava no governo. Paulo, está vendo a importância de nós respeitar o tempo da escrita? Paulo estava no governo do Senhor Jesus de Nazaré. Reunidos, né? Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus. Estava no poder dele. Hoje não, meus amados. Hoje nós não estamos mais no poder de Jesus de Nazaré. Isso é que a igreja precisa entender. Que nós não estamos mais no poder de Jesus de Nazaré. Hoje nós estamos no poder do Cristo ressuscitado, do Espírito, a quem ele entregou o poder.
com o poder de Jesus, nosso Senhor. Versículo 5, vamos ler até o 5, com o poder. Então vamos explicar bem explicado. Paulo, com o poder de Jesus de Nazaré, ainda, né, que era o Senhor, ainda era, que não tinha chegado ao ano 70. Entregue a quem? A Satanás. Entregue a Satanás para a destruição. Satanás, eu já estou cansado de explicar, Satanás não é um ser de tridente, como a igreja romana desenhou, e a igreja evangélica deu vida e amamenta. Não! Satanás, essa palavra Satanás do grego quer dizer um contra, um assunto contra. Então o sujeito aqui traindo o pai, ele estava a favor ou estava contra? Estava contra. E quem era que praticava isso aqui? Era o espírito dele ou era a carne? Era a carne que praticava, não era o espírito, era a carne. E quem foi que Paulo entregou aqui? A carne. Paulo entregou a carne. O Satanás era a carne. E Paulo entregou a... Vamos ler para não entender o resto? Entregue a Satanás a carne, as vontades da carne, os belos prazeres da carne. Então Paulo tirou ele. Então você está entregue. É isso que você quer? Continuar nessa prostituição que você vive? Traindo seu próprio pai? É isso, carne, que você quer? Então você está entregue a isso aí. Mas vamos entender o resto. Entrega a Satanás para a destruição. Então, com aquela prática que ele praticava, ele ia acabar sendo morto. A destruição da carne. Era a destruição da carne, não do espírito. Veja só o final. A destruição do quê? Da carne. Da carne. Então, aquilo que ele praticava contra o espírito é que ia destruir ele, a vida dele. É como um homem casado hoje, que tem a sua esposa e trai a sua esposa com outra mulher. O que vai acontecer com esse camarada? Ele vai destruir a família dele. Mais dia, menos dias, a família dele vai ser destruída. Por quê? Ele está praticando coisas carnais que não se deve praticar. A fim de que? Aqui, ó, a destruição da carne, não é do mesmo camarada que ele estava? Então não está aqui, ó. A destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Que dia do Senhor? Da parousia. No dia da volta do Senhor. O espírito, a carne, ia ser destruída. Mas e o espírito? Não? Não. O espírito não. Você vê o camarada praticando uma prostituição dessa, se prostituindo com a própria madrasta, traindo o pai, e o espírito dele ia ser salvo. Por quê? O espírito dele já vem salvo do céu. O espírito dele não necessitava de adquirir uma outra salvação, já estava salvo. Já estava salvo. O que era que ele tinha? Quem era que tinha que se converter? A carne, para obedecer ao espírito. Ele precisava pôr no cabresto a carne. Você quer a carne, você quer viver em prostituição? Você não vai viver, não. Tem que obedecer o espírito. É essa convenção da carne e não do espírito. O espírito está salvo. Mas a carne não pode ficar. Quem dá mau testemunho? A carne. A carne que dá mau testemunho. Então é a carne que tem que se converter, ser cristã, ser crente. Porque o espírito está preparado. Está ou não está? Está. Não foi o que aconteceu com o cara aqui? Foi. Então pronto, é isso aí, meus amados. Entendido? Podemos pular outra página para outro assunto? Hebreus. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15.
Versículo 14. Visto, pois, que os filhos, têm participação comum de carne e sangue. Foi o que Jesus participou ou não foi? Foi. Jesus não era filho de Deus? Era. Teve participação de carne? Teve. Teve participação de sangue? Teve. Mas, e a carne de Jesus obedecia a ele ou obedecia o mundo? Obedecia a ele. Obedecia o Espírito. É isso que nós temos que ser. Cristão é isso. Ser crente é isso. Que obedeçamos o Espírito. Não adianta você ser um crente e andar em prostituição, andar enganando, andar roubando, andar defraudando. Não adianta. Só com o nome de crente dentro de uma congregação. Isso não adianta. Então, participação, os filhos, os espíritos. Os espíritos. Você está entendendo? Que a palavra é tão clara, eu não sei porquê. Eu não entendo. Isso é que eu não entendo, porque que os crentes se deixam se enganar de tal maneira que se entrega a um chamado pastor e deixa esse chamado pastor tomar conta da vida dela. Se a palavra está direta. Aqui, nós temos, você precisa de mim aqui, meus amados, para isso? Não. Basta você ler com atenção e que o Evangelho, o nosso pastor que é Cristo, que está ministrando aqui na nossa mente, vai te mostrar. Vai te revelando. Pois os filhos, que são os Espíritos de Deus, né, que já vieram como filho, a paternidade de filho, ele não vai perder. Não vai perder. Não perde. Né? Pratica o que praticou. Você acabou de ver. Se você é um filho, que nem todos são, você pode até praticar o que você quiser. Mas antes de você partir, antes dessa carne tombar, Deus vai te mostrar que você é um filho. Você não vai ficar perdido por esse pecado. Você vai voltar ao céu, que a sua volta está garantida. Pois visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também, ele igualmente. Ele quem? Jesus. Destes também, né? Destes de carne e sangue, eu tenho que explicar isso porque os crentes não entendem nada. Os teólogos estudam anos e anos para ensinar a igreja e ensinam porcaria para a igreja. Agora eu, com a primeira série, é obrigado a ouvir ler isso aqui como está escrito, para você entenda o que você é, da onde você vem e para onde você vai voltar. Sua carne vai voltar para a terra, você não vai ver mamãe lá no céu. É isso, meus amados, que eu quero entender, que você entenda. Você não vai ver mamãe lá no céu como os crentes, os pastores pregam. Você não vai ver papai lá no céu como os pastores pregam. Você não vai ver o titio. Não vai ver o meu irmãozinho querido. Por quê? Seu irmãozinho querido, sua mamãezinha querida, seu papaizinho querido, era pó. Vai para onde? Nós lemos. Vai para a terra. Vai virar pó novamente. E quem é que vai subir? O Espírito. Esse que você não tem conhecimento dele, você não vê ele. Você não sabe como é que ele é. E como é que tu vai conhecer isso lá no céu? Até mesmo porque está escrito que quando Deus envia esse Espírito para aqui, para participar de carne e sangue, a memória dele é apagada. Aí ele vem para essa terra, esqueceu tudo que estava lá no céu, vem para essa terra, participar de carne e sangue. Na hora de voltar, a memória dele é apagada. Ele não vai levar lembranças dessa terra lá para o céu. Quer ver papai, quer ver mamãe, quer ver titio, meus irmãozinhos, meu filhinho. Como? A Bíblia não deixa brecha para isso. Isso é só essa teologia dos pastores, pastorais. Uma teologia falha, uma teologia enganosa, que infelizmente o povo procura essas teologias para seres enganados. Seres enganados.
Mas o Evangelho é claro. É claro. Participou para por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte. O poder da morte, a saber, o diabo. Quem tinha o poder da morte? Antes da cruz, a lei tinha o poder dessa morte. Né? A lei era um ministério de escuridão, de treva e de morte. Essa é o ministério da lei, né? Que os crentes vivem nela. Talvez quarta-feira eu já pregue sobre isso aí. Que nenhum crente é cristão. Nenhum crente vive como cristão. É judeu. Vive como judeu. Vive na lei. Vive na lei. Participando de tudo isso aqui, ó. Os crentes participam de todas essas condenações. Participam de todas. Entendeu? Tem o poder da morte, a saber, o diabo. O diabo não é um ser de tridente, né? O diabo é um adjetivo, qualquer coisa contra. Então, a lei era contra. Tudo que a carne praticava era contra o espírito. Então, trazendo nós com esse entendimento, quem que nós entendemos o diabo hoje, os diabos que nós temos hoje? A carne. A nossa carne é esse diabo, é esse Satanás. Porque ela é contra o espírito. Ela não quer fazer o que o espírito quer. Então, quem é esse tentador, caso a igreja prega, os pastores pregam? Quem é o tentador, o inimigo? A carne. Por isso que os crentes não se convertem. Não se convertem ao espírito, né? Eles procuram cada dia mais se converter à carne. Porque cada dia mais se passa, eles têm mais inimigo, têm mais Satanás, né? Conforme, é preciso abrir o leque um pouco mais para você entenda melhor. Conforme as tecnologias vão aumentando o mundo, esse mundo físico que nós vivemos hoje vai se desenvolvendo, vai aumentando os inimigos e os Satanás dos crentes. Porque com o desenvolvimento do mundo, das tecnologias, está propensa mais para quem? Esse desenvolvimento do mundo e da tecnologia está propenso mais para quem? Para a carne. Para a carne. Então, é esses demônios, é esses Satanás, é esses inimigos que os crentes sempre vão ter cada dia mais. Enquanto eles não se converterem ao Espírito, para fazer esses demônios, esses inimigos, se curvar ao Espírito. Você está me entendendo? Agora, quem vive na graça, já entende que seu maior inimigo é esse que dorme com você na cama, essa carne. Então você põe ela no cabresto. Não, aqui não. Aqui você vai fazer a vontade do Espírito. Você vai ter comida, dependendo da sua situação financeira, você vai ter picanha, vai ser tudo de bom. Você vai ter um bom vinho na sua casa, você pode ter, mas tudo na sua regra. Você vai obedecer ao Espírito. Você é carne, você tem seu direito. E por que eu estou pregando tudo isso hoje? Porque você precisa usufruir daquilo que você está vivendo hoje. A sua carne não veio para esse mundo, Deus não fez você participar de carne, para essa carne, ser uma escrava. Não. Você tem o seu direito. Você precisa viver o seu hoje. É para que você aprenda a amar mais a sua carne. Você precisa falar menos mal do seu vizinho. Você precisa amar mais a sua carne, porque essa é a passagem única que você vai ver nessa terra. Então você tem que amar. Você tem que desfrutar, mas com cautela. Você pode tomar um vinho? Pode. Pode tomar uma dose de cachaça? Pode. Você pode dançar?
Pode, mas tudo com respeito, sem escândalo, né? Com decência, para não criar escândalo. Então tudo eu posso, mas não devo fazer se eu não tiver controle disso aqui. Se eu posso tomar uma dose de cachaça, posso, mas se eu não resisto à segunda dose, não tomo a primeira. Você está me entendendo? Tudo nós podemos. Tudo nós podemos. E o que você puder usufruir dessa carne aqui nessa terra, você desfrua. Você desfrua de tudo que Deus pôs aí para a carne. Uma picanha não é para a carne, Deus criou o boi. O bom vinho foi Deus que criou. Deu sabedoria ao homem. Deus não criou, ele deu sabedoria ao homem para fazer. Da uva, Deus criou o quê? A uva. E deu sabedoria ao homem para desenvolver isso aí. Para quem? Para ele? Não, para a carne. Para a carne. Até porque seria um meio de pagamento para o transporte do qual ele anda. Mas tudo tem que ser com as suas regras. Bem, vamos continuar. Vamos ler até... Já lemos, né? Não, vamos ler o versículo 15 também. Era 14. Nós estamos em Hebreus 2, né? Vamos ler o 14 e o 15. Versículo 15. E livrasse todos que... livrasse todos que, pelo pavor da morte... Hoje, antigamente eu tinha um pavor de quem morria. Eu nem podia chegar perto de um caixão. E muito menos pensar de eu ser o cara que está ali. Mas hoje não. Já vejo essa morte como glória. Livraste todos pelo pavor da morte. Estavam sujeitos à escravidão. A morte que a lei dominava, a lei tinha esse poder, tudo ali tinha poder. E a morte que foi destruída na cruz, para os que não entendem que estão antes da cruz, a morte que foi destruída, que Jesus destruiu no ano 70, que faltava ela a ser vencida, né? Era a morte espiritual, que para não ficar mais na cova, isso ele venceu. Então tá aí, estamos livres, não temos mais medo de morrer para ficar preso, o espírito ficar preso lá na cova, hoje estamos livres, na hora que esse corpo tombar, nós já sabemos que vamos voltar aos céus, então para que ter medo de morrer? Não tem. Escravidão por toda a vida. É isso aí, meus amados. Então, para nós continuar ainda, precisamos acelerar, que já vai para uma hora que nós estamos aqui. Abra a sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 9, um versículo só. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne. Nós temos que entender que uma maioria das vezes que esse nome da carne que aparece aqui nos evangelhos, tanto de João, de Tiago, de Pedro, tanto de Paulo, essa carne aqui é a lei. Está falando da lei. Porque a lei era um mistério de carne, de escuridão, de morte. Portanto, os que estão na carne, vou traduzir. Portanto, os que estão na lei, praticando lei, os crentes praticam lei. Talvez eu faça isso na quarta-feira, continue ainda nesse estudo na quarta-feira. Talvez, quem sabe eu possa mudar, mas a minha intenção é essa, continuar na quarta-feira nesse negócio de carne, de morte aqui. Portanto, os que estão na carne, ou seja, na lei, pode agradar a Deus. Portanto, os que estão na lei, os que estão na carne, não podem agradar a Deus. Então, como essa carne aqui é a lei, então quem está na lei não está agradando a Deus. Não está agradando. Não pode agradar a Deus. Aí eu vou ler o versículo 9. Me deu vontade de ler, eu vou ler. Vós, porém, não estáis na carne. Então, Paulo pregava para os gentios não estavam na lei. Vós não estáis na carne. Mas o Espírito
Mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem, você vê que nem todo mundo tem o Espírito de Deus. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, você vê que agora já não é mais Jesus de Nazaré, nessa parte aqui ele soube tirar, né? Não é mais, aqui não está escrito, se você não tem o Espírito de Jesus de Nazaré, não. O Espírito não era de Jesus de Nazaré, o Espírito era de Deus, era o próprio Deus que estava nele. Então nós temos que ter o Espírito de Deus, temos que ter Deus na nossa vida. Não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é dele. E eu vou explicar na quarta-feira que os crentes, igreja evangélica, todas a igreja evangélica, não são de Deus. Vou explicar. Não são de Deus. O que é que eles têm? O espírito natural. O espírito de Adão. Adão não tinha Espírito Santo. Adão não tinha o Espírito de Deus. Adão tinha o fôlego. Adão tinha o fôlego. O espírito, o fogo de vida, a alma, que os crentes só sabem pegar a alma. Então quando você vê um crente insistindo em pregar a alma, ele não tem o Espírito de Deus. Ele só tem o quê? A alma. Então, você já viu aquele ditado que o coração, a gente fala que está dentro do coração? Já ouviu? Quem não ouviu esse ditado? Eu acho que todo mundo já ouviu esse ditado. Que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Não é verdade? Então o crente querendo salvar a alma, que a alma é o sangue, ele não tem o Espírito Santo, ele não tem o Espírito de Deus. O Espírito que o crente tem é o Espírito natural, o fôlego de vida, a alma só. A alma vivente só. Por isso que ele insiste em pregar alma, o que ele tem. O que ele tem. Mas quem tem o Espírito de Deus insiste em pregar o Espírito de Deus, o que ele tem. Aí. Era um versículo só que nós lemos, né? Não lemos ele todo? Lemos. Agradar a Deus. Agora volta em 1 de Coríntios. Volta lá em 1 de Coríntios, no capítulo 6, né? Já passamos pelo capítulo 15, passamos pelo capítulo 5, vamos passar pelo capítulo 6. Capítulo 6, versículo 16 e 17. 16. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta, né? Se une a uma prostituta, ou seja, faz sexo com a prostituta. Um homem que se une à prostituta forma um só corpo. Paulo está fazendo um paralelo para explicar, fazer que os coríntios entendam o que eles são. É o que eu estou tentando fazer agora. Um só corpo, com ela, né? São um só corpo com ela. Porque como se diz, serão os dois uma só carne. Uma só carne. 17. Mas aquele que se une no Senhor, então aquele que se une ao Espírito de Deus, através desse Evangelho, só esse Evangelho é a ligadura entre o nosso Espírito e o Espírito de Deus. O Espírito natural nosso, o Espírito de fogo de vida que nós temos, todo mundo tem. Esse fogo de vida todos têm. Todos têm. Mas o Espírito de Deus nem todos têm. Então, o que é que une o Espírito de Deus a esse Espírito comum, esse Espírito natural, esse fogo de vida? O Evangelho de Cristo. É o único que une. É o elo. Mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito. Uma vez eu falei isso para um crente. Falei, eu e Deus, eu e Espírito Santo, nós somos um só. Ixi, deu um salto de banda, sai Satanás. Por quê? Ele não tinha o Espírito de Deus, não tem. Não tinha não tem. Porque ele continua lá ainda. Então ele não pôde entender. Aí volta lá em Hebreus, nós passamos para o capítulo 2, volta em Hebreus 10.
Hebreus 10, aliás, Hebreus 11, perdão. Passamos pelo Hebreus 2, agora nós vamos por Hebreus 11. Hebreus 11, capítulo 4, do 4 ao 13. Vamos ler. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. Então, os que não têm o Espírito de Deus, pega esse versículo, aplica na igreja, né? Pastor sabe tudo, estudou muito, e a igreja deixou sem sabedoria, deixou-se levar. Aí eles pegam aqui para o quê? Fazer a igreja sacrificar. Abel sacrificou, por que a igreja não pode sacrificar? Tem que sacrificar também. Só que eles esquecem que o único sacrifício hoje aceitável a Deus foi o de Cristo, da cruz foi o da cruz. Não aceita mais nada. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Então, quando a pessoa não tem o Espírito de Deus, para que ele tenha o entendimento do Evangelho, então ele aceita isso aqui, como ele tem que fazer sacrifício, né? Deus se agrada do sacrifício dele, mas não é isso. Isso aqui era uma sombra, né? Testemunho justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas obras. Então na lei eram as obras do homem, o homem tinha que ter obra, né? Quanto às suas obras, por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala, né? Pelas obras de Abel, que Abel praticava, mesmo de morto, ainda falava o sangue. Lembra do começo? Nós falamos? O sangue clamava a Deus. Da onde? Do céu ou da terra? Da terra. Da terra. Não era do céu. Ele já tinha morrido já. E da onde a alma dele clamava? Da terra. E o povo querendo salvar a alma, meu Deus. Pelo amor de Deus. Ainda fala. Pela fé. Eu vou entrar aqui numa leitura, antes de nós terminar aqui, nós vamos ler esse 17, nós vamos ler até o 13, né? Eu gosto sempre de antecipar, já preparar o seu raciocínio, né? Se os crentes pregam por aí, por que os crentes acham que Jesus de Nazaré está lá no céu com o corpo e tudo? Por causa dessa passagem. Por causa dessa passagem. Nós vamos ler, nós vamos entender ela, né? Aí eles falam, Jesus está lá no céu com corpo e alma. Por isso que os crentes, por isso que os crentes vão encontrar papai e mamãe lá no céu, como eu já falei, né? Os crentes acham isso. Por quê? Por conta do falta de entendimento disso aqui, né? Que nós vamos entender. Por conta da falta desse entendimento. Então, com essa falta de entendimento aqui, os pastores levam a igreja a achar que vai encontrar lá no céu mamãe, papai, titio, filhinho, irmãozinho. Tudo, até a professora eles vão encontrar lá. Porque por conta de quê? De uma passagem bíblica sem o entendimento. Sem o entendimento. Leva eles a crer isso. Vamos ler agora para nós entender? Preste bem atenção, para você entender. Pela fé, Abel ofereceu a Deus excelente sacrifício do que Caim, pela qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas obras, né? Quanto às suas, suas obras não, as suas ofertas. Né? Perdão, aqui eu estou lendo aqui, me perdoe que eu só tenho a primeira série, eu não tenho teologia. Se eu tivesse feito teologia, eu estava enganando você hoje, aqui. Pelas suas ofertas, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala o sangue. Lembra que nós lembramos lá no começo? O sangue. Pela fé, aí vai engrossando o caldo, a feijoada aqui vai engrossando. Porque eles falam que lá no céu, está em Jesus, lá no céu. Eles vão para o céu de carne e osso, porque lá já tem Jesus. Lá já tem o primeiro que está lá. O primeiro que subiu com carne e osso, Enoque. Depois de Enoque, Jesus. Depois de Jesus,
Filipe. Então, para os crentes, esses 3 personagens estão lá no céu. E nós vamos entender que nós não estamos lá no céu. Né? Então, se prega uma heresia dessas dentro de uma igreja que não tem sabedoria de nada, não tem entendimento, lê a Bíblia como lê um jornal, aí acho que vão para o céu, porque está escrito isso aqui. Pela fé, Enoque foi o quê? O que é que está escrito aí na sua Bíblia? Por isso que quando você abrir a sua Bíblia, o que é que está escrito aí na sua Bíblia? Transladado. Eles pregam o quê? Que Enoque foi arrebatado. Arrebatado é uma coisa, transladado é outra. Arrebatado é uma coisa, transladado é como se Deus tirasse eu daqui e mandasse de novo para minha terra, lá em Alagoas. Eu tiro assim do que? Transladado. E foi o que aconteceu com Enoque, porque Enoque era um profeta. E Enoque já profetizava o Apocalipse de João. Enoque já profetizava. Então aqueles dominadores da lei lá naquela época não estavam gostando. Isso no outro mundo ainda, viu? Olha só o tempo. Enoque já profetizava o Apocalipse. Os donos da lei lá, os donos das leis, não estavam gostando. E estavam tramando em matar Enoque. Então, para isso não acontecer, Deus tirou Enoque daquele local e levou para outro local. Então, Enoque foi o quê? Transladado. A igreja prega como arrebatado, mas foi transladado. E mais na frente nós vamos entender isso aqui também, quer ver? Para não ver a morte. Então, o povo queria matar Enoque, porque ele já profetizava o Apocalipse. E para Enoque não ver a morte, não ser morto ali naquele local, não ver a morte, não ser morto naquele tempo, então Deus tirou ele de lá e colocou em outro local. Não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladaram. Deus transladou. Então eles procuraram para matar, procuraram Enoque para matar, mas não acharam. Porque Deus transladou, tirou de um local e pôs em outro local. Pois antes da sua transladação, não é arrebatação, é transladação. Antes da sua transladação, obteve o que? Testemunho de haver agradado a Deus. Versículo 6. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Do que o busca. Precisa nós entender o tempo da escrita. Né? Eu falei no princípio. Quem busca? Naqueles tempos eles buscavam, porque o Espírito Santo não estava ainda neles, nem nós. Então eles precisavam buscar. Hoje não. Hoje nós não vamos buscar aonde? Se Ele está em nós. Vamos buscar mais aonde? Então, cessou a busca. Do que busca? 7. Vamos ler até o 13, né? 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos, né? Que era da arca. De acontecimentos acontecimento que ainda não se via, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação. Salvação de quê? Salvação da carne. Salvação para não ser morto. Enoque, Deus transladou. Já Noé teve que trabalhar um pouco, teve que fazer uma arca. Eu vou te salvar, mas tu vai trabalhar. É tu mesmo que vai cuidar da tua salvação. Faça a arca e tu será salvo. Entendeu, meus irmãos? Para a salvação de sua casa. Aí o povo pega isso aqui, se eu não põe o entendimento, aí diz que é para salvação eterna. Mas não, a salvação aqui era de vidas. De vida, para não morrer. Salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro
da justiça que vem da fé. Da justiça que vem da fé. Versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, né, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó. Isaac e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa. Então Isaac e Jacó já estava sendo herdeiro com Abraão da promessa. Entenderam, né? Versículo 10. Versículo 10. Vamos ler até o 13. Vamos ler até o 13. Por que da promessa? Porque porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, eles aguardavam isso aí, né? Edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Versículo 12. Por isso também, aliás, já amortecido, né? Também, por isso também, de um já, aliás, amortecido, porque já, aliás, amortecido, Abraão velho, ele ia ter filho, ele dizia, todos os dois estavam velhos, né, na verdade, mas ele dizia o que? Ainda filho. Vamos continuar. Saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu. Inumerável, está falando dos gentios, está falando da igreja hoje, não é? Uma visão da igreja hoje. Inumerável como a areia que está na praia do mar. Aí vem o versículo 13. O versículo 13 é uma bomba que rasga, põe fogo na teologia dos crentes. Versículo 13. Todos estes. Você lembra? Faça uma listinha de quem nós falamos aqui agora. Só nessa passagem. E o que é que está escrito aqui no versículo 13? Todos estes. Abel, Enoque, Moisés, Abraão. Falando de tudo, né? Porque isso também diz que Abraão está lá no céu. Mesmo não tendo passagem de arrebatamento de Abraão, nem de transladação, né? Mas eles também afirmam que Abraão está lá dentro, está lá no céu. Por conta de quê? Por conta dos fariseus que pregavam isso, né? Todos estes que estão vivos lá no céu morreram. Aqui está dizendo que morreu. E Enoque? Enoque não está lá no céu com carne e tudo? Aqui está dizendo que morreu. Tá ou não está escrito que todos eles morreram? Todos eles morreram. Não está lá no céu. Todos eles morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Morreram na fé, sem ter obtido a graça de Cristo, né? A promessa. Vendo-as, porém, de longe. Esse povo morreram, vendo de longe. Quem viu de pertinho? Paulo e aquele povo que vivia naquela época. Eles viram de pertinho. Morreram sem ver também, né? Quem viveu até o ano 70, viram de pertinho, mas não chegaram a ver totalmente. De longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Estrangeiros, que nem nós somos. Essa carne está peregrinando. Aliás, como nós somos o espírito, está falando do espírito, né? Da parte espiritual. Nós estamos aqui nessa terra, como estrangeiro. Aqui nessa terra nós estamos como estrangeiro, peregrino aqui nessa terra. Assim é o que nós vivemos. Bem, meus amados,
E para nós entender, ainda em Hebreus, nós está no capítulo, tem mais 3 passagens, está no capítulo 11, volta até o capítulo 9. Capítulo 9, versículo 27. E assim como aos homens, né, aos homens está ordenado a morrer uma só vez, morrer uma só vez. Então, se Enoque, esses outros aí estão lá no céu com carne, eles nem morreram. Porque se morreram, eles não podem estar vivos lá. Está entendendo? Se morreram, que nem nós acabamos de ler, eles não podem estar vivos lá. Se está vivo, não morreram. Mas está escrito que morreram. Não está escrito? Está escrito que morreram. E o homem, está escrito que morreu quantas vezes? Uma só. Mas infelizmente tem pastor que morreu, foi para o inferno, foi para o céu, voltou, já morreu de novo. Então aí, ó, essa bagunça toda aí. Isso aí era a palavra para nós falar aqui, meu Deus, só em cima disso aí, mas vamos parar aqui, senão vai ficar muito tarde. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Uma só vez. Jesus de Nazaré morreu, né? A turma está esperando ele voltar ainda em carne. Porque ele falou que ia voltar, mas não era em carne. Ia voltar em poder. Não era mais na carne, era em poder. Está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então quem está pregando aqui? Paulo, lá pelo ano 65, por aí. Então eles estavam esperando o juízo. Por isso que eu falo para você, você tem que ler, entender a época que foi escrito, para quem, destinatário, endereço e tal, né? Para que você não fique falando bobagem. Então eles esperavam o juízo, mas nós não. A igreja não vai ter mais juízo. A igreja de Cristo não pode mais passar por juízo. Nós vamos entender isso quarta-feira. Por juízo. Como era um versículo só, então volta em Gálatas. Vai lá em Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 7, um versículo só também. Versículo 7. Não vos enganeis, não vos enganeis. De Deus não se zomba, né? Pois isso é um jargão na boca dos evangélicos. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Isso também se fará. Não vai lá para o céu, não vai pagar lá no céu, é aqui mesmo na terra. Se tiver que pagar, né? É aqui mesmo. Se fará. Romanos, volta lá em Romanos, agora falta 2 passagens, essa mais uma. Romanos, capítulo 12. Se eu apressar isso aqui, que nós já está com tempo, 1h30 quase, né? Romanos capítulo 12, do versículo 9 ao 20. O amor seja sem hipocrisia, é isso que nós vemos dentro do evangelismo, é um amor, mas com hipocrisia. Eu não vou explicar, senão o tempo não vai esperar. Detestai o mal, apegando-se-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros. Isso não se vê na evangélica, eles só amam quem congrega junto com eles, uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não seja remissos, sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor, né? Servindo ao Senhor, torna a dizer aqui, nós estamos em Romanos, no princípio da igreja, Jesus não tinha voltado, o Senhor aqui era Jesus de Nazaré, isso nós temos que entender, servindo ao Senhor. Então naquela época eles se viam, que eles pregavam o evangelho, só estou acelerando porque o tempo está avançado. Pregavam o evangelho, regozijai-vos na esperança, eles tinham que esperar, nós não, que esperança que se vê não é esperança. Sede paciente na tribulação que eles iam passar, estavam passando, aliás, no tempo de Paulo, ele já estava passando, que Paulo morreu em 68, a tribulação começou no ano 66. Na tribulação, na oração, perseverante, né?
Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem. Vê se você acha isso no crente. Abençoar quem persegue eles, quem os persegue. Abençoai e não amaldiçoai. E não amaldiçoai. Vamos ler até o 20. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com os que é humilde. Não sejas sábio aos vossos próprios olhos. 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem, fazer o bem perante todos os homens. 18. Se possível, quando depender de vós, tendes paz com todos os homens. 19. Não vos vingueis, Não vos vingueis. Se eu for explicar mais direito aqui, nós não vamos entrar em vingança, aquela história que diz que vingança é um prato que tem que comer frio, vai se compridar muito, mas se você já tem o Espírito de Deus, Ele está te revelando tudo e você está entendendo. Não vos vingueis e vos mesmo, porque a vingança não é um prato que tem que comer frio, vingança é um prato que não deve existir, entendeu? Não pode existir a vingança. Então não é um prato que pode comer frio ou quente, a vingança não pode existir, é isso que eu quero explicar, Não vos vingueis e a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei. Deixa esse prato frio, nem diz o povo, deixa para Deus. Retribuirei, diz o Senhor. 20, vamos ler até o 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, vê se você acha isso dentro da igreja de crentes. Tiver fome, dá-lhe de comer. E se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não deixes vencer o mal. Não te deixes vencer. Não te deixes vencer do mal, mas vedes o mal com o bem. E para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção, nós estamos em Romanos capítulo 12, volta no capítulo 5 para nós encerrar. Romanos capítulo 5, versículo 17, um versículo só, para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção, com a mente iluminada, com o espírito fortalecido, com a nossa carne, sabendo quem ela é, que ela tem que obedecer o Espírito, com tudo isso. Então, esse pão de hoje é um pão que nos fortalece, cada dia nos fortalece. É um pão que nós não devemos parar de participar. Versículo 17, que diz assim, se pela ofensa de um, e quem foi esse um? Adão. Pela ofensa de um e por meio de um, quem foi esse um? Jesus de Nazaré. Reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão. Olha a palavra, que os crentes esperam reinar. Quando nós morrer, irmão, a nossa alegria é que quando nós morrer, nós vamos reinar com Jesus. Aqui está dizendo para reinar em vida, não é depois da morte. Reinarão em vida, não é depois da morte, é em vida que você tem que reinar. Reinarão em vida por meio de um só, de quem? De Cristo. A saber, Jesus Cristo. Ele pôs o primeiro aqui, mas hoje, como eles ainda, eu sempre expliquei, sempre explico, Paulo muitas vezes se refere aqui, porque ele estava ainda como o Senhor Jesus de Nazaré, ele estava no reinado de Jesus de Nazaré. Então,
Nós temos que entender isso, ver o tempo temporal, se é antes, se é depois, se é presente, se é futuro. Quem está escrevendo, para quem ele está escrevendo. Então é para isso é assim que nós entendemos, né? E Paulo está dizendo aqui, como ele estava reinado de Jesus, ele ainda se referiu aqui a Jesus Cristo. Amém, pessoal? Entendido? Esclarecido? Aprendemos? Cada vez que eu leio essa Bíblia, eu aprendo mais. E assim eu espero que você também aprenda com isso, né? Não é eu que estou te ensinando, é bom que você saiba que não é eu que estou ensinando. É o Evangelho. Nós lemos que só fizemos ler o Evangelho. É Ele que nos ensina. Amém? Paz eterna a todos. Que sejam todos abençoados. Um final de domingo abençoado. Uma semana abençoada. E até o próximo encontro. Amém?